Pernambuco, Brasil. Estamos no ar neste momento na bancada Folha Itaenguense, aqui na página mais atualizada do Brasil, no Facebook, a Folha Itaenguense, que desde a última sexta-feira iniciou aí as entrevistas com os pré-candidatos a vereador e também na oportunidade a prefeito aqui de Lagoa de Itaenga. Hoje eu estou recebendo Edilson Oliveira, que é pré-candidato a vereador do nosso município, e vamos ter hoje uma noite muito especial para falar de política, né? Você que gosta de política está no canal certo. Edilson Oliveira, é um prazer imenso, né, conversar com você. Cada público é um público. Hoje estamos para um novo público, público da internet, né? Já falamos com você em muitas ocasiões através das ondas do rádio. Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos os itaenguenses. Boa noite a todos aqueles internautas que acompanham essa entrevista pela Folha Itaenguense. É um prazer, Júlio, a gente estar aqui hoje à noite, às 7 horas da noite, para conceder essa entrevista. Já estive várias vezes no seu programa na Itaenga FM e hoje fui convidado por você essa semana para que a gente pudesse conceder uma entrevista. Estou aqui hoje para a gente participar dessa entrevista e da mesma forma que eu prestei esclarecimento, trouxe informação nas entrevistas do rádio, espero hoje estar à altura dessa entrevista. Edilson Oliveira, quem ele é em Lagoa de Itaenga, para que o público possa conhecer um pouquinho mais desse cidadão itaenguense? Cidadão itaenguense, nasci lá na cidade de Lagoa de Itaenga. A minha localidade onde eu nasci é a comunidade do Caicai. Edilson Oliveira é um agricultor, um esposo, um pai de família. Moro em Lagoa de Itaenga desde quando eu nasci. A minha família tem origem no Caicai. A minha origem é da família de João da Mata, da comunidade do Caicai, que foi vereador no município de Lagoa de Itaenga por 2 mandatos. E é importante, Júlio, a gente que é cidadão, pai de família, a gente mostrar a nossa origem da gente, a nossa família. A nossa origem é da comunidade do Caicai. E hoje eu tenho uma propriedade lá e sou agricultor familiar do nosso município. Já fui secretário de Agricultura aqui no município de Lagoa de Itaenga e diretor de Agricultura. Hoje estou como diretor do Sindicato da Agricultura Familiar da Lagoa de Itaenga e presidente licenciado da Associação do Caicai, que é da comunidade onde eu moro. E você vai estar representando que partido eleitoral aqui em nosso município? Que grupo Edilson Oliveira buscou seguir nessa jornada, né, eleitoral? Eleições 2020 acontece dia 15 de novembro. Olha, Júlio, o grupo político que hoje eu estou inserido é o grupo político da prefeita Graça do Moinho, que é o PSB. Hoje eu estou filiado ao PSB desde o dia 21 de março de 2020. Sou suplente de vereador pelo PROS, mas aí pela questão da janela partidária eu tive que sair do PROS no mês de março e estou hoje aqui defendendo uma continuidade da gestão de Graça do Moinho, que eu como cidadão itaenguense percebo os avanços que Lagoa de Itaenga teve nesses 4 anos. É bom a gente vir aqui nessa bancada aqui conversar com você e principalmente a uma entrevista ao vivo, conceder essa entrevista e falar dos avanços que a gestão de Graça teve no município de Lagoa de Itaenga. E eu como pai de família, eu como agricultor familiar, eu como cidadão de Lagoa de Itaenga e como suplente de vereador, eu quero o melhor para o meu município. Quando nós falamos de política, falamos de cidadãos, né? Sempre a gente vê que o público do município de Lagoa de Itaenga, o eleitorado, ele exige, né? Exige sempre que as pessoas possam identificar-se, né? Quem é realmente você, né? O que você tem contribuído, você já definiu aí quem é Edilson Oliveira, mas a partir de que momento você tem contribuído para a nossa Lagoa de Itaenga? Em que sentido Edilson Oliveira se encaixa no crescimento do nosso município? Eu vou começar, Júlio, pela minha origem, a minha avó.
A minha avó Severina Guilhermina, conhecida como Dona Loura, da comunidade do Caicai, está com 99 anos de idade, viva, graças a Deus. Ela é uma das fundadoras da comunidade do Caicai. A família Guilhermina tem a origem no Caicai. E é interessante a gente saber que Dona Loura, a Severina Guilhermina, lá na década de 70, ela doou um terreno para fazer uma escola municipal na comunidade, para que os filhos dos agricultores pudessem ser contemplados. Na década de 80, na gestão de Antônio Marcelo Lopes, prefeito de Lagoa de Itaenga na época, ela doou um terreno para fazer o primeiro posto médico na zona rural. Se você passar hoje para o balneário, para a casa de Dona Laura, lá no Caicai, você vai ver esses dois prédios públicos que você, na entrada da casa de Dona Laura, de seu Nego de Mila, conhecido, existem esses dois prédios. Esses prédios foram construídos na propriedade da minha avó, onde ela doou para fazer a escola. A minha avó, ela sempre foi engajada nessas questões das políticas públicas do município de Lagoa de Itaenga. É tão tal que na década de 80, no término da década de 80, João da Mata, o filho dela, foi vereador na época do saudoso Paizinho Barro, prefeito de Lagoa de Itaenga. Foi reeleito vereador por um segundo mandato. Foi vice-secretário da Câmara Municipal, que redigiu a lei orgânica do município em 89. Quer dizer assim, a minha origem política, ela começa pela minha avó. E a partir de 93, o meu irmão Edson Oliveira, ele fundou a Associação do Caicai, junto com algumas lideranças comunitárias, como Noé Barro, como Adelino Mariano, a professora da escola João Martiniano, Maria de Jesus, que hoje se encontra aposentada, uma professora muito atuante dentro da comunidade. Fundaram a Associação do Caicai, que tem hoje 27 anos de idade. Essa associação, ela desenvolveu várias políticas públicas dentro do município, como a eletrificação, perfuração de poços artesianos, fez uma captação de recursos junto ao ProRural, ao governo do estado e ao Banco Mundial. Comprou um trator que hoje ainda se encontra em funcionamento. Esse trator está fazendo uma manutenção numa oficina. E a partir de 2000, Edson se envolveu na política de Carlos Vicente de Arruda, Carlinho do Moinho, e foi o primeiro secretário de Agricultura do município de Lagoa de Itaenga que exerceu a função de secretário de fato e de direito. Veio a falecer em 2003, foi quando eu entrei na Secretaria de Agricultura, mas em 2000 já fazia parte da associação. Substituí Edson como presidente da Associação do Caicai, e a nossa história política, ela é marcada por avanços também dentro da comunidade, como a água encanada dentro da comunidade. Passamos 8 anos distribuindo leite de Pernambuco. Nós tínhamos dentro da comunidade o programa Leite de Pernambuco, questão de aragem de terra. Aí é interessante para a gente, que quando a gente vai concorrer a um cargo eletivo, a gente ter uma origem política. Não é disputar uma eleição só por disputar, mas que a gente possa ter uma proposta e ter uma história para mostrar à população. A nossa história é de serviço à comunidade de Lagoa de Itaenga, serviço à comunidade do Caicai, ao município de Lagoa de Itaenga. E em 2004, Júlio, eu fui para a Secretaria de Agricultura de Lagoa de Itaenga como diretor de meio ambiente e fiquei lá até 2012. Na função de diretor, eu fiquei com 4 anos. E a função como secretário, fiquei como 5 anos. Do prefeito Jackson, assumi a Secretaria de Agricultura. E nós desenvolvemos várias políticas públicas na comunidade de Lagoa de Itaenga. Estamos hoje conversando com Edilson Oliveira, pré-candidato a vereador aqui em nosso município. Mas a partir de que momento você resolveu se interessar de forma direta em um cargo eletivo? Hoje você busca aí chegar na Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa de Itaenga, Edilson Oliveira. Para discutir políticas públicas, eu discuti políticas públicas
o tempo todo na minha vida. Desde criança mesmo, estudando no João Vieira, já fazia parte de alguns grupos dentro de organização, apresentava alguns trabalhos já com essa mobilização para a discussão de políticas públicas, de melhoria. O cargo que eu assumi como diretor e como secretário, eu sempre participava dos debates políticos para a construção de uma política pública consistente. Eu participei da primeira conferência de acessibilidade que aconteceu na Escola Salesiano, em Carpina, onde a Lei de Acessibilidade de 2006, e saí assim, a discussão da política pública, mais de 20 anos, Júlio, mas como disputar um cargo eletivo, eu disputei no ano de 2016, porque como eu exerci uma função executiva até 2012, eu achava que quando você assume um cargo, você tem que ir até o final para que você possa concluir seu trabalho com êxito. No ano de 2012, eu tinha muita chance de ser vereador de Lagoa de Itaenga, mas ali eu estava como secretário de Agricultura e eu tinha que chegar ao mês de dezembro como secretário de Agricultura. A partir de quando eu fui afastado do cargo de secretário, em 2013, eu comecei a discutir com a base da comunidade, com a associação, que a comunidade de Caicai merecia ter um vereador. E naquele período eu cuidava da minha mãe, que ela tinha um problema de saúde, e eu comecei a articular. Os meus irmãos tinham uma certa resistência muito grande, porque também tinha um problema de saúde da minha mãe. Mas graças a Deus eu fui para uma disputa eleitoral no ano de 2016. Tive uma votação, me tornei suplente, primeiro suplente de vereador dentro do grupo do PROS. O PROS tinha um projeto político que era discutir melhorar o debate político de Lagoa de Itaenga, acirrar o debate político com a discussão de política pública para a educação, para a criança e o adolescente, de segurança pública, que a gente vivia uma situação muito crítica aqui no município de Lagoa de Itaenga. E a gente queria discutir Lagoa de Itaenga como um todo, um desenvolvimento sustentável para a Lagoa de Itaenga. O que realmente deu errado nessa ideia? Não deu errado. A gente tinha uma meta que era o grupo de Bio da Barragem eleger um vereador. A nossa meta, quando a gente começou a discutir, a gente estava plantando uma semente dentro do grupo do PROS, que era discutir políticas públicas, trazer para cima do palanque, no ano de 2016, um tipo de discurso ético que a gente focasse a discussão de políticas públicas. E o nosso palanque fez isso, chamou a atenção de todo mundo de Lagoa de Itaenga. Era um grupo pequeno, mas conciso, que queria debater política pública em Lagoa de Itaenga. A gente estava querendo oferecer à população de Lagoa de Itaenga que a gente tem como fazer política de forma inteligente, de forma educada, e que a população possa entender de fato o que é política. Está entendendo? Não fazer a questão da politicagem, que você tem que descer a lenha no adversário. Isso aí a gente não fez no nosso palanque. A gente trouxe para o nosso palanque uma questão que era muito discutida dentro do grupo. Nós vamos fazer os nossos comícios para mostrar à população de Lagoa de Itaenga que tem como um grupo pequeno fazer política sem agredir os adversários. Minha gente, hoje estamos conversando aqui com Edilson Oliveira. Essa é a segunda entrevista de uma série que vamos fazer através desse importante veículo de comunicação, dessa importante ferramenta de comunicação que é a rede social Facebook. Então, hoje é a segunda participação. Edilson Oliveira é o convidado dessa noite. Edilson Oliveira, e você hoje já iniciou aí falando da prefeita Graça do Moinho. A sua visão como uma pessoa que busca estar lutando por políticas públicas em nosso município, como você avalia, por exemplo, a atuação da prefeita na sua área rural, por exemplo, onde você mora, reside e produz? Olha, Júlio, quando eu vou analisar uma situação de uma cidade, eu gosto de analisar o contexto do nosso país. Gosto de analisar o contexto também do Estado. Nós, para investirmos em políticas estruturadoras, o município ele não é responsável pela questão de arrecadação. Muitas políticas públicas, para poder acontecer nos municípios, depende de repasse tanto do Estado quanto do governo federal. Na área rural,
tem se avançado muito na questão da agricultura, porque há uma presença grande do crédito. Exemplo, o governo federal entra através do Banco do Nordeste, Banco do Brasil, nos financiamentos e no crédito rural, que era uma dos entraves maior que a gente tinha, era a questão voltar a financiar o agricultor. A década de 90 foi muito presente a presença do Banco do Nordeste dentro do município de Lagoa de Itaenga. Estava começando essa aplicação dos créditos do Pronaf, mas aí assim, teve um período que houve uma inadimplência muito grande. Nós até agora não conseguimos, nesses 20 anos, avançar muito, porque a inadimplência é muito grande. Isso é a nível de Brasil mesmo. Por falta de esclarecimento, por falta de assistência técnica, a falta de orientação do crédito com responsabilidade. Muitas vezes o agricultor, ele não tem a vocação para determinada atividade e termina tirando um crédito que muitas vezes a vocação dele não é. Mas assim, a gente precisa avançar mais, principalmente na área da agricultura irrigada. Nós temos um manancial aqui em Lagoa de Itaenga, que é o rio Capibaribe, com a bacia hidrográfica ali da barragem, que fica 4 municípios como Lagoa do Carro, Limoeiro, Feira Nova e Lagoa de Itaenga. A gente tem uma bacia hidrográfica enorme. Existem várias políticas públicas ali no Vale do São Francisco que desenvolveu aquela região. Mas o governo do estado não vê aquela região como uma região de desenvolvimento. Para que o município de Lagoa de Itaenga faça esse investimento de infraestrutura, é impossível se fazer. Se não tiver a mão do governo federal, se não tiver a mão do governo do estado para investir na infraestrutura. Estão acontecendo algumas propriedades sendo irrigadas por iniciativa do próprio agricultor e os financiamentos através do banco. Agora, Lagoa de Itaenga tem como muito avançar. Eu mando algumas fotos para você da minha propriedade, eu não tenho uma parte quase de 2 hectares irrigado, que você fica surpreso a quantidade de produto que eu consigo tirar da minha propriedade. Aí você pergunta, é daqui de Lagoa de Itaenga? Eu fiquei realmente surpreso, né? Edilson Oliveira, vez por outra, né, tá divulgando o que se produz aqui em Lagoa de Itaenga, minha gente. Eu fiquei surpreso, né, com o enorme potencial que Lagoa de Itaenga tem na área rural, na área agrícola, e precisamos cada vez mais conhecer a zona rural, precisamos cada vez mais valorizar o trabalho dos agricultores, né? Precisamos valorizar esse pessoal que reside no campo. Eu acho que serve para você que busca aí um lugar ao sol, que busca disputar realmente aí uma carga, um cargo no poder legislativo aqui de Lagoa de Itaenga, pensar muito bem, né? Se colocar para justamente defender o que você achar necessário para a zona rural de Lagoa de Itaenga. Conheça a zona rural. Olha, Júlio, eu fico impressionado quando a gente recebe a comissão do IBGE. De 3 em 3 meses existe uma comissão do IBGE Carpina, que é regional daqui de Lagoa de Itaenga. Quando recebemos a equipe, através da amiga Iracema, quando a gente vem fazer o levantamento agrícola do nosso município. Quando a gente começa a dizer a produtividade que Lagoa de Itaenga tem, na parte de hortaliça, na parte de raízes de tubérculos, que a gente tem a batata doce, a macaxeira, a cenoura, a rabanete, que a gente diz que quase todos os dias de Lagoa de Itaenga sai um caminhão e picapes carregado de produtos daqueles que eu envio para você, as imagens que eu envio para você, que você divulgou, até algumas imagens. Que a gente tem uma gama de produto aqui que tem no município de Lagoa de Itaenga, que a gente precisa divulgar, que a gente precisa inserir na merenda escolar do nosso município. Já estão acontecendo algumas iniciativas. No ano de 2017, a prefeita Graça do Moinho já começou a inserir esses produtos na merenda escolar. Já é um avanço 10. Mas precisamos avançar mais. Sim, existe um recurso do governo federal que podemos gastar, que podemos investir, eu não vou nem falar a palavra gastar, podemos investir cada vez mais no agricultor familiar, gerar renda, gerar emprego e gerar alimentação saudável para os nossos alunos. Lagoa de Itaenga tem um potencial enorme. No ano de 2019, junto com o Banco do Nordeste, em parceria com o Sindicato da Agricultura Familiar, que era responsável pela emissão de DAPs no nosso município, tinha um IPA, através do nosso amigo Oziel,
mas só que o contrato de Osiel com o IPA terminou no ano de 2019. Osiel foi contratado como técnico da Secretaria de Agricultura. O município ficou sem um técnico do IPA para dar assistência e o sindicato abraçou essa causa de estar emitindo a DAP. A pessoa responsável pela emissão de DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que é a porta de entrada para qualquer política pública de um agricultor, através do crédito, através da venda do PA, do PENAI. O sindicato abraçou. As duas pessoas responsáveis aqui no município sou eu, Edilson Oliveira, que estou afastado, licenciado do sindicato, e o companheiro Luiz Damião, que é o presidente do Sindicato da Agricultura Familiar. Nós avançamos muito no ano passado, conseguimos investir muito através do Banco do Nordeste, em parceria com o sindicato, investimos mais de R$800 mil no ano passado. Esse ano a gente tinha em torno de R$1,5 milhão para ser investido na agricultura familiar. Pequeno crédito de R$5 mil, de R$10 mil, de R$15 mil, para melhorar a infraestrutura das propriedades. Caixa d'água, kit de irrigação, perfuração de poços artesianos. No ano de 2019, para os agricultores familiares, através de financiamento do Banco do Nordeste, fizemos mais de 25 poços artesianos. Quem foi que pagou isso? Quem pagou isso, quem assumiu essa responsabilidade foi o agricultor, através do financiamento subsidiado. Esse crédito, o agricultor ele tem em torno de 25% de bônus se pagar em dia e investir esse investimento de forma adequada, porque existe essa questão do critério. Graças a Deus, esse ano já começamos a acompanhar os agricultores a fazer as instalações hidráulica e elétrica desses poços artesianos para trabalhar com irrigação e melhorar a produtividade. O que eu gostaria é que todos os agricultores do nosso município pudessem ter uma irrigação de socorro. Qual é essa irrigação de socorro? Nós tivemos período agora de estiagem, agora no mês de julho e agosto. O mês de setembro está mais chuvoso. E teve muitas propriedades que não vão desenvolver a raiz do inhame. O inhame vai dar mais semente do que uma tubércula desenvolvida. Se o agricultor ele tivesse uma irrigação de socorro, esse agricultor ele não ia ter uma baixa na produtividade. O que eu quero para todos os agricultores de Lagoa de Itanhaém é isso. Na área rural e na parte urbana é a gente discutir uma política pública para todos os cidadãos itanhaenses. Para Edilson Oliveira, voltando agora onde você quer chegar, que é no Poder Legislativo. Você acha que a Câmara Municipal de Lagoa de Itanhaém precisa estar debatendo mais assuntos produtivos para a população de Lagoa de Itanhaém? Foi por isso que você hoje tem essa ideia de querer ser um representante legal e legítimo do povo de Lagoa de Itanhaém naquela casa? Júlio, voltando assim essa questão de disputar uma eleição para vereador, eu tenho interesse porque eu como itanhaense, eu como cidadão de Lagoa de Itanhaém, eu me preparei para hoje estar aqui concedendo essa entrevista a você através da Folha Itanhaense. Da mesma forma, eu me preparei para disputar a eleição para vereador do município de Lagoa de Itanhaém. Sou pré-candidato a vereador pelo grupo de Graça do Moinho. E também assim, ao longo da minha vida, o meu currículo foi me preparar para eu poder chegar em qualquer lugar e poder discutir e debater sobre qualquer assunto. Na área de educação, na área de saúde, fiz parte do Conselho de Saúde por muitos anos, fui presidente do Conselho de Saúde lá na gestão de Carlinho do Moinho, participei do Conselho da Merenda. Me afastei porque, como eu era agricultor beneficiado, eu precisava me afastar por questão ética. Fiz parte durante vários anos do Conselho de Assistência Social, discutindo políticas públicas de assistência social para melhorar a qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade social. Fiz parte do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável. Participei de quase todas as conferências municipais aqui do município de Lagoa de Itanhaém, da criança, do adolescente, de assistência social, de saúde. Participei de conferências estaduais. Em 2007, fui eleito delegado estadual para ir para uma conferência de economia solidária em Brasília. Quer dizer, a minha vida toda eu discuti política pública. Hoje eu me sinto preparado
como pré-candidato para disputar uma eleição para vereador no município de Lagoa de Itaenga. A Câmara de Vereadores, eu acredito que a gente precisa ter pessoas à altura para debater políticas públicas que venham trazer melhoria e qualidade de vida para o povo de Lagoa de Itaenga. O meu nome nessa disputa é para melhorar esse debate e trazer a minha experiência como cidadão, como gestor público, que eu fui gestor da Secretaria de Agricultura, como presidente de associação, como liderança de movimentos sociais, que hoje eu faço parte do Sindicato da Agricultura Familiar de Lagoa de Itaenga, como diretor de políticas agrícolas e agrárias, e as parcerias que esses órgãos têm com entidades como o Banco do Brasil, como o Pro Rural, como o Banco do Nordeste, a gente poder trazer investimento para o município de Lagoa de Itaenga. Tem como a gente avançar? Tem. O que eu quero oferecer ao povo de Lagoa de Itaenga é o meu currículo como cidadão itaenguense e como ex-profissional na área de políticas públicas. E isso é o que eu quero oferecer. Se o pessoal julgar que eu mereço ser vereador de Lagoa de Itaenga, eu garanto a você, Júlio, que eu vou debater política dentro daquela Câmara, todo dia, todo instante, a política pública que venha trazer qualidade de vida para o povo de Lagoa de Itaenga. No seu ponto de vista, o próprio vereador, ele tem que estar de fato preparado para enfrentar qualquer tipo de debate, né? Ou ele só deve debater aqueles assuntos só da sua área? Eu acredito que qualquer profissional, ele deve estar preparado para qualquer situação. Eu acredito, isso não foge de nenhum profissional do nosso universo. Eu estou aqui com a professora Gerlane aqui, que é intérprete de Libra. Ela se preparou para estar hoje aqui fazendo essa parte de interpretação, para que a gente pudesse ter essa questão de chegar a todo o público de Lagoa de Itaenga, que é uma política pública de inclusão. Eu acho que a gente tem que começar a debater essa questão de política pública de inclusão, política pública de acessibilidade. Eu acho que essa questão aí a gente tem que se preparar. Eu não quero julgar ninguém aqui, não cabe a mim julgar a qualificação de nenhum vereador que está hoje na Câmara. Eu estou hoje oferecendo ao povo de Lagoa de Itaenga que tem como a gente se preparar para ser professor, a gente se preparar para ser um locutor de uma rádio, trabalhar com entrevista. Eu tenho certeza que você, para estar aqui hoje conduzindo essa entrevista na Folha de Itaenguense, você se preparou, você vem cada dia se qualificando para que você possa mostrar um trabalho de boa qualidade. Uma pessoa, para ser um médico, ele tem que se qualificar. Da mesma forma, é um representante do povo, é um gestor público, é um prefeito. O prefeito, ele tem que estar qualificado, ele tem que conhecer como é que funciona a engrenagem do município. Não é só o vereador, não. Tem que estar preparado para tomar as decisões, porque a gente está mexendo com a vida da população. A gente está discutindo política pública que beneficia a coletividade. E como é que a gente não vai estar preparado para isso? A gente vai disputar porque a gente é só popular, porque é conhecido, porque fulano conhece por Zé do Machixe. Não é desse jeito. A gente precisa saber que as pessoas se preparou, estudou, tem um currículo, sabe o que é uma lei, o que é um projeto de lei, o que é um orçamento, o que é um plano plurianual, discutir isso aí e levar esse debate para a população conhecer, porque depois você tem que aprovar essa lei. Não é só assinar uma lei, é discutir, é ler, é debater e levar ao conhecimento da população. E para isso eu me preparei, Júnior. Estamos hoje conversando com Edilson Oliveira, pré-candidato a vereador aqui de Lagoa de Itaenga, e ele hoje é o convidado dessa noite, né, para você que está acompanhando-nos aqui na zona urbana, na zona rural, né, acompanhando em algum lugar desse Brasil, porque a Folha Itaenguense tem chegado, né, onde está o itaenguense, quer seja no próprio município, no próprio país e até no mundo. Agora, Edilson Oliveira, você não é a primeira vez, né, que participa de um processo eleitoral como esse? Não, eu disputei a primeira vez em 2016, mas assim, para eu estar tão empenhado, é a primeira vez. A minha pré-candidatura em 2016 começou com 30 dias, a gente discutindo. Eu era candidato a vice-prefeito na chapa de Bio da Barragem.
na nossa contabilidade, se ali faltasse voto para a questão do coeficiente eleitoral, nós não ia conseguir eleger nem sequer um vereador. E assim, o meu nome foi jogado como sugestão, ou seria o Bill da Barragem, o candidato a vereador, ou seria o nome de Edilson Oliveira. E pelo consenso, o nome foi o meu para disputar a eleição. Foi uma eleição que houve um empenho pessoal meu, mas não houve um grupo de coletividade para se empenhar comigo, como eu tenho hoje, uma estrutura hoje de pessoas envolvidas, dando essa força, esse suporte. O que eu chamo de colaboradores. Hoje, graças a Deus, eu estou mais ou menos com 30 colaboradores comigo, que discute e que planeja as minhas ações, que anota, cada passo que a gente vai dar, a gente tem que discutir, sentar, de que forma a gente está mapeando a nossa cidade, o nosso município. Dividimos a nossa cidade por bairro, por comunidade, para saber de que forma a gente vai chegar a cada eleitor, levar as informações. Houve um planejamento. Em 2016 não houve esse planejamento. A gente está numa pré-candidatura, mas a gente está destrinchando tudinho. Em que região eu posso estar visitando? A região da Barragem, a região de Açudinho, a região do Eixo Grande, de Açude de Pedra, de Caicai. Quem pode estar contribuindo para a pré-candidatura do companheiro Edilson Oliveira? Houve um planejamento para isso aí. O meu nome está como pré-candidato, mas aí eu estou com a equipe discutindo comigo, dando a colaboração. E isso aqui a gente está vendo aqui. Eu acho que a minha esposa tem muito me contribuído na questão do planejamento. Em cada ação que eu vou fazer, a companheira Tatiane também, que é a assistente social do nosso município. Tatiane de Fiel, né? Isso. Ela tem também contribuído com ideias, que ela teve uma boa votação como conselheira tutelar e também como vereadora, candidata a vereadora aqui. E outros colaboradores aí, que eu não perdi a permissão para citar nomes, por questão ética também, eu prefiro me conter, que estão contribuindo com ideias. Aí assim, hoje está aqui a professora Gerlane, dando uma força aqui também, essa parte dessa transmissão, dessa entrevista, para que a gente possa chegar a todos o público. Quer dizer, com esse empenho, com esse planejamento, o ano de 2020 é diferente. Foi muito bem oportuno do nosso amigo aqui, Edilson Oliveira, destacar, né, a intérprete, a professora intérprete Gerlane Santos, né, que está dando hoje algo diferente para você que está nos acompanhando nessa live importante. Temos na parte da fotografia também, né? É muito suspeita, mas temos que dizer o nome dela. Erivânia, né? Erivânia, que é a esposa do nosso amigo aqui. Ela está na parte da fotografia também. A equipe aqui está realmente rocheda. E também nos trabalhos técnicos, o meu amigo Ari, que colabora também conosco na Itaenga FM e agora na Folha Itaenguense. Isso que estamos fazendo hoje, minha gente, é justamente para proporcionar para você debates importantes, né? Levar para você quem é que são as pessoas que vão disputar esse período eleitoral, os pré-candidatos a vereadores e também a prefeito do nosso município. Acompanhe cada perfil, tanto em nossos programas de rádio, na Itaenga FM, como aqui na bancada da Folha Itaenguense, que tem proporcionado, desde a semana passada, esse diálogo aberto, esse debate, né, em rede e agora no novo canal, a rede social, na plataforma Facebook. Mas, Edilson Oliveira, eu queria que você também falasse da sua atuação que você teve, por exemplo, ali à frente da Associação do Caicai, né? Os seus trabalhos, como é que se deram ali, né? Qual a importância teve para você? A população local daquela localidade tem acolhido de verdade, tem colaborado quando você ali era presidente, quando você buscou articular, né, essa questão de área agrícola? Júlio, eu agradeço primeiramente a Deus por tudo que eu faço, de estar hoje aqui vivo, concedendo essa entrevista a você. E assim, de fazer parte da comunidade do Caicai. É uma comunidade que eu amo de coração. Aliás, todas as comunidades do município de Lagoa de Itaenga, sem exceto de nenhuma comunidade, graças a Deus, tenho amigo em todas as comunidades. No Açude de Pedra,
no Arrombados, na Barragem, Camboa, tem um companheiro Lourenço, que é presidente da associação, a seco lá da comunidade da Camboa, uma pessoa muito atuante. Na comunidade do Marrego tem a presidente Rosinete, que é na parte da ASIM, que é a presidente ali que trabalha com a questão da agroecologia. Tenho vários amigos em todas as comunidades. Se eu fosse citar aqui, eu passaria a noite e não chegaria ao fim das pessoas que eu me relaciono com esse pessoal. Uma das partes que me chamou a atenção muito dentro do município de Lagoa de Itaenga, da minha comunidade, foi no ano de 96, quando eu trabalhei no IBGE. Eu fui recenseador, a minha irmã Ângela, a professora Ângela, foi recenseadora no ano de 92, e em 96 eu fui recenseador do IBGE naquela região. Fiz 4 setores do IBGE e, ao sair para a comunidade, verifiquei que a nossa comunidade ela tem um potencial muito grande. Então, questão cultural, questão agrícola, e aquilo ali me chamou a atenção. Participando com um membro da Associação do Caicai, no ano de 2000, que eu comecei a participar como agricultor familiar, jovem ainda, mas muito atuante. Quando foi em 2001, quando o saudoso Edson Oliveira, secretário de Agricultura, assumiu a Secretaria de Agricultura, veio para mim o desafio, com 20 e poucos anos de idade, o desafio de ser presidente de uma associação praticamente com pessoas muito mais velhas, liderar pessoas acima dos 40 anos. E me identifiquei, graças a Deus, eticamente, tinha pessoas competentes como o seu Nau Camilo, que é Inácio Vieira de Lira, uma pessoa que eu devo muito, ter aprendido muito com ele, e o meu primo Noé Barro também, que fazia parte da associação. Edson Oliveira continuou fazendo parte da associação, e a gente começou a discutir dentro daquela comunidade o que trazer de melhoria para aquela comunidade. E graças a Deus, a partir de 2001, junto com o prefeito Carlos Vicente de Arruda na época, as políticas públicas começaram a acontecer dentro da comunidade. A gente teve questão de abastecimento de água, 100% de eletrificação. No ano de 2001, a gente captou R$40 mil do Pro Rural para a compra de um trator. Eu acho que foi o primeiro trator que chegou no município de Lagoa de Itaenga através da Associação do Caicai. É um 275, um trator muito bom, e prestou serviço durante 20 anos ao município de Lagoa de Itaenga. Não só a gente atendeu a comunidade do Caicai, mas ao município de Lagoa de Itaenga. Nós hoje temos um convênio com a Prefeitura Municipal, onde esse trator é cedido à Prefeitura para que possa atender os agricultores. Por causa dessa questão da pandemia, ele foi levado para a oficina para fazer a manutenção, mas eu acredito, antes do final do ano, esse trator está chegando para que a gente possa estar entregando à comunidade. E é assim, na questão de previdência, orientação, na questão de assistência técnica, na questão do crédito rural, renegociação de dívida rural com agricultores, sentar com o Banco do Nordeste e negociar a melhor forma do agricultor renegociar a sua dívida. No ano de 2010, no término da gestão do presidente Lula, do último mandato do presidente Lula, ele assinou uma lei de anistia que contemplava alguns agricultores familiares que deviam ao Banco do Nordeste, ao Banco do Brasil, e o agricultor ele não sabia dessa lei. E a gente levou vários agricultores de Lagoa de Itaenga para o Banco do Nordeste em Vitória para que ele fosse contemplado pela lei, que era a lei de anistia. O débito que ele tinha com o Banco do Nordeste, ali estava suspenso e ele passaria a negociar com o Banco do Nordeste. Isso foi divulgado dentro do município de Lagoa de Itaenga. Concedi várias entrevistas quando Moisés Lins era locutor da Itaenga FM. Eu acho que foi o primeiro locutor da Itaenga FM que fazia o programa de entrevista. Participei dentro do Chapéu de Palha num período. E assim, para a minha comunidade, até hoje, ainda continuo servindo e prestando serviço. Ali na minha propriedade, mais de 20 anos, a comunidade era abastecida com a água da minha propriedade. Foi interrompida essa questão de abastecimento de água agora no mês de maio, quando a prefeita perfurou um poço artesiano na propriedade de seu José Henrique, e hoje abastece a comunidade. Minha gente, estamos conversando com Edilson Oliveira. Ele é
o entrevistado dessa noite na bancada Folha Itaenguense, onde começamos uma série de entrevistas já a partir da última sexta-feira, né? E hoje recebemos aqui mais um convidado especial para você estar acompanhando, né? Quem é que vai representar a política aqui em Lagoa de Itaenga, esse processo eleitoral. Acompanhe, né? Para depois você não votar e dizer estou arrependido, né? Porque eu votei numa pessoa que buscou me iludir com conversas. Então, o rádio e a internet hoje em Lagoa de Itaenga está mostrando as pessoas para você analisar quem é que está preparado, quem é que tem qualificação para poder representar o voto do cidadão de Lagoa de Itaenga. Acompanhe-nos, porque o nosso compromisso é com a sociedade, o nosso compromisso é com Lagoa de Itaenga, por isso que estamos fazendo esse trabalho de utilidade pública, esse serviço especial para você que precisa saber das pessoas que vão querer o seu voto. Será que você vai entregar o seu voto de mãos beijadas para um aventureiro qualquer? Cuidado, vamos prestar bem atenção, né, em todo aquele que buscar estar aí na sua telinha, que hoje é o telefone, né? Um aparelho que não mais desgruda da mão do cidadão. No rádio também, esse trabalho que nós temos diariamente, de segunda a sexta-feira, do meio-dia a 1h, de terça a sexta, das 7 às 8 horas da manhã. Esses são os espaços para que o cidadão venha saber quem é quem nesta política. Agora, você também teve, nas suas palavras iniciais, um destaque ali representando o Sindicato dos Trabalhadores. Como é que tem sido esse trabalho seu, que eu tenho visto aí, a parceria com Luiz Damião, que também é pré-candidato, Maria Silva também, que hoje parece que já é a presidente no momento, né? Maria José, gente da gente que está nos acompanhando também, inclusive. Fala um pouquinho aí, né, do ingresso de Edilson Oliveira no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa de Itaenga, em que você tem contribuído? Olha, eu vou dizer quando foi que eu ingressei no sindicato. No ano de 2013, quando eu deixei de ser secretário de Agricultura, passou-se 6 meses. Em julho de 2013, o Luiz Damião, Creonice, Maria José e Eufrásio estavam assumindo o sindicato. Eu, como agricultor familiar, cuidei logo de fazer a minha carteira de agricultor familiar. Isso aí, a partir daí eu comecei a participar das reuniões dentro do sindicato, já participava como secretário de Agricultura, sempre participei na época que o sindicato passou por uma intervenção da FETAP. E assim, eu gostei muito da questão do espaço do sindicato, porque o sindicato é um espaço para debater política pública de inclusão que melhore a vida do homem do campo, tanto para o da agricultor familiar como o trabalhador assalariado do nosso município. Naquela época, o sindicato era eclético, representava 2 categorias, que era da agricultura familiar e dos assalariados da usina Pretibu. Hoje, esse sindicato, ele desvinculou-se. Hoje existe um da agricultura familiar, onde o presidente é Luiz Damião, que está licenciado hoje. Maria José, ela responde pelo sindicato. E o companheiro Eufrásio, que é conhecido como FAO, que é trabalhador assalariado, representa a categoria do assalariado, com a companheira Dilma e Verônica. São esses 3 assalariados que representam essa categoria hoje. Mas não deixamos de funcionar junto. Funciona no mesmo prédio, dividimos no mesmo espaço, debatemos as políticas públicas que fortalecem essa questão de inclusão dos agricultores familiares e dos trabalhadores assalariados, como questão do crédito, com a questão de programas sociais como o Chapéu de Palha, como a questão da distribuição de cesta básica que aconteceu esse ano para os assalariados. E isso me chama a atenção, Júlio. O que eu gosto de onde tem grupo que discute política pública é esse espaço que te dá a oportunidade de discutir política pública, que venha transformar a vida do cidadão. Isso que me encanta. Eu fui para dentro do sindicato como sócio do sindicato. Quando foi no ano de 2016, com esse desmembramento do sindicato, surgiu uma oportunidade para no ano de 2017 eu disputar uma eleição como diretor. Fui substituir Eufrásio.
não apresentaram chapa de oposição, foi chapa única. Graças a Deus, a gente vem estando dentro do sindicato desenvolvendo uma política de ética, respeitando o agricultor familiar. Nós trabalhamos com Previdência Social, onde tem a companheira Vânia, que é responsável pela parte de Previdência Social, com o Luiz Damião. Tem a companheira Cleonice, que é a secretária de Finanças, onde que cuida da saúde financeira do nosso sindicato. Maria José, que hoje está como presidente, ela é da parte de formação, ela é secretária-geral de formação sindical. Eu estou na Secretaria de Políticas Agrícolas e Agrárias e Meio Ambiente para discutir políticas agrícolas na parte de crédito, políticas agrárias na área de regularização fundiária, de regularização da propriedade através de fazer o CAR, a questão dos ITR. Esse ano mesmo a FETAP deu uma capacitação para a questão do ITR, que é nesse momento agora eu trago aqui na Folha Itanguense, que é importante os agricultores de Lagoa de Itanguá que têm propriedade e têm ITR, procure a Secretaria de Agricultura para que possa estar fazendo o seu ITR, ou procurar a companheira Rafaela Correia, que também faz esse ITR. Na Secretaria de Agricultura, por conta do município. E a companheira Rafaela vem fazendo esses ITR há mais de 12 anos no município de Lagoa de Itanguá. Não deixe de não fazer os seus ITR. É importante você regularizar a sua propriedade. E assim, o meu papel dentro do sindicato é trabalhar diretamente com o crédito, levar informação aos agricultores sobre a questão de política de crédito, de regularização fundiária e uma parceria muito grande com o município de Lagoa de Itanguá. Graças a Deus, no momento que eu tenho procurado o município, que eu tenho procurado a gestão do município, tenho sido atendido nas minhas reivindicações. Eu acho que grupos e representantes sociais têm que fazer política pública desse jeito, se respeitando. Pode ter divergências? Pode. Mas na hora quando a gente discute o bem comum, o interessante é a coletividade. E é dessa forma que Edilson faz, discutir política pública para a coletividade. Edilson Oliveira é o convidado aqui do nosso programa de hoje, a bancada da Folha Itanguense. Vou provocar ele agora, para saber se ele está por dentro mesmo do papel do vereador no município. O que realmente, no seu ponto de vista, representa ser um vereador atuante, um vereador compromissado, um vereador que não apenas visa o salário, mas que visa colaborar com o município em que ele vive, Edilson Oliveira? Júlio, a pergunta é uma pergunta muito inteligente e desafiadora, né? A gente chegar aqui e nessa mesa de entrevista encontrar essa pergunta. É difícil e fácil ao mesmo tempo. Qual é o papel do executivo? Executar. Qual é o papel do judiciário? Fazer com que a lei esteja cumprida. Qual é o papel do legislativo? Legislar. Questão da lei. É questão de aparecer um projeto de lei do executivo dentro da Câmara do município, a gente discutir esses projetos de lei. Apresentar requerimento com fundamento, com um objetivo e com justificativa. Não é só você apresentar um requerimento só por apresentar, mas saber que aquele requerimento ele tem fundamento. Eu não posso apresentar um requerimento como vereador e não justificar a fonte de origem do recurso. Eu quero que calce determinada rua, mas será que a gente tem recurso suficiente para a gente calçar aquela rua? Eu quero que faça aquele saneamento daquele bairro. Será que o município, no ano de 2019, nós colocamos no orçamento do município recurso suficiente para sanear aquele bairro? O papel do vereador é legislar, é debater os problemas do nosso município, é construir junto com a população a melhor política pública de dentro do município, que venha contemplar a coletividade. E no papel do vereador, o mais importante é que essas políticas públicas que foram debatidas, que foram construídas, que está dentro do orçamento, o recurso foi aplicado de forma devida. Não basta só chegar o serviço ao cidadão, tem que chegar com qualidade, que seja com custo dentro da legalidade e que seja transparente. Eu acho que o ato público ele tem que ter essa abrangência.
tem que ter a legalidade, tem que ter a questão da publicidade. A gente, quando parte para a questão de um processo licitatório, a gente tem que conhecer o que é licitação. Cabe ao vereador conhecer o que é um processo de licitação. Cabe ao vereador conhecer as leis municipais, conhecer a lei orgânica, conhecer o regimento da Câmara. O que cabe ao vereador conhecer o regimento da Câmara, como funciona aquela casa, de que forma as comissões daquela casa funcionam. E eu garanto a você, Júlio, se eu for eleito vereador de Lagoa de Itanhaém, eu vou debater isso aí. Porque eu venho estudando a minha vida todinha para que eu possa, quando eu chegar na Câmara Municipal de Lagoa de Itanhaém, o orçamento de 2022, que já foi aprovado, está sendo discutido na Câmara, o de 2021, já está sendo discutido. Eu tenho certeza que o orçamento de 2021 está sendo aprovado pela essa legislatura. Mas a partir do ano de 2021, para a gente discutir o orçamento de 2022, o vereador Edilson, se eu for eleito, vai estar debatendo junto, ouvindo a população. Será que o recurso que está para a educação é suficiente? Será que o recurso que está na área de assistência social é suficiente? Será que a gente está contemplando a política pública da criança e do adolescente? Será que a gente tem um investimento na área da agricultura familiar? A gente conseguiu investir o recurso que foi direcionado para a agricultura familiar? Será que a gente conseguiu avançar na área de saúde? Esse debate, eu tenho um compromisso com o povo de Lagoa de Itanhaém e agora na sua bancada de assumir. Eu acho que o papel de um vereador é esse aí, assumir junto à população que esses assuntos vão ser debatidos. Na minha fala, todos os momentos que eu tiver lá na Câmara, do jeito que eu estou sendo entrevistado aqui, eu tenho certeza que eu vou levar um debate enriquecido e com conhecimento. Cada vez mais eu vou buscar meu conhecimento, vou tentar me aprimorar, conhecer mais o que é finança pública, conhecer melhor o que é o plano plurianual, o PPA, a LDO, tudo isso aí. A lei orgânica do município precisa passar por algumas modificações, o plano diretor precisa passar por uma revisão, a Câmara tem que provocar essa questão da revisão do plano diretor para que a gente possa desenvolver política pública de responsabilidade. Vou provocar mais ele aqui, né? Porque ele vai disputar com muita gente, né? Com os que estão no mandato, naquela Câmara, mas você acha que essa estrutura toda de conhecimento que você falou aí, de que o vereador precisa ter, de fato acontece, a maioria ali ou todos têm toda essa estrutura, buscou toda essa estrutura assim, de conhecimento, de acordo com o que você já pôde ver, né, de reuniões, né, eles pessoalmente? Joguei para você agora essa batata quente no seu colo. Não cabe a mim, Júlio, eu julgar isso. Honestamente, aqui você fez uma pergunta, não cabe a mim. Eu estou disputando uma eleição e para eu ter coragem de vir aqui, eu me preparei, tá entendendo? Agora sim, uma pessoa que disputou uma eleição no ano de 2012, ganhou a eleição no ano de 2016, disputou a eleição, ganhou a eleição e não quis se reciclar, não quis aprender o que é orçamento público, esse cara está mostrando que não tem interesse na responsabilidade como cidadão e como representante da sociedade. Eu acredito, não cabe a mim avaliar. Quem cabe a mim avaliar é a sociedade, é a população de Lagoa de Itanhaém. Será que meu representante está à minha altura? Será que as pessoas que estão lá na Câmara estão debatendo de forma com coerência o que é de fato ser um representante da população, ser a voz da população? Agora eu perguntei a Edilson Oliveira e ele está jogando para o público. Olha, eu vou te responder bem objetivo. Eu vou responder agora bem objetivo. No ano de 2016, eu já tinha uma decisão já dentro de mim, que a Câmara Municipal ela precisava de ter um debate mais caloroso. Temos pessoas capacitadas ali, temos pessoas com formações excelentes, isso aí não foge. Mas no ano de 2016, quando eu coloquei o meu nome para concorrer à eleição a vereador de Lagoa de Itanhaém, eu estava dizendo ao povo de Lagoa de Itanhaém, em cima do palanque do PROS, que tinha como a gente debater política pública de forma calorosa, como a gente está concedendo essa entrevista aqui, olhando no olho da população, conversando com a população, e deixar de ser aquele vereador, como a população diz assim, de 4 em 4 anos, que aparece de 4 em 4 anos. Você tem como ser vereador atuante, como secretário atuante, os 4 anos ou mais do que isso. Eu estou plantando uma semente agora, eu só vou colher essa semente em 2024, se a população de Lagoa de Itanhaém julgar que eu, de fato, exerci meu mandato como vereador.
assim, não cabe a mim aqui julgar que a Câmara hoje tem qualificação ou não. As matérias que estão indo para lá estão sendo debatidas, estão sendo aprovadas. Os avanços que Lagoa de Itaenga teve até hoje também tem uma colaboração, tem uma contrapartida muito grande da Câmara. Agora, eu como cidadão de Lagoa de Itaenga, eu estou colocando o meu nome à disposição da população de Lagoa de Itaenga, e se ela julgar que eu mereça ser representante do voto dela, vão ter a maior clareza, porque é a terceira entrevista que eu estou concedendo, 2 na Itaenga FM e 1 na Folha Itaenguense. Estou me expondo, estou indo na casa do cidadão, que tem como a gente fazer uma política pública limpa, de debate, de assumir compromisso com a população, olhar no olho do cidadão e dizer assim, olha, eu quero um compromisso com você, eu quero um compromisso com a minha comunidade, eu quero um compromisso com o município. Eu preciso ganhar essa eleição para vereador, estou disputando essa eleição para vereador, para trazer algo novo para Lagoa de Itaenga, um debate mais caloroso. Quer dizer, quando eu trago aqui a professora aqui, é para mostrar que Lagoa de Itaenga tem como oferecer o novo. Nesse momento, a minha pré-candidatura para vereador é algo novo. Olha, eu quero aqui agradecer também o pessoal que está em casa, porque essa entrevista não está sendo feita apenas para a gente que se encontra aqui no estúdio, né? Muita gente, desde o começo que começamos essa entrevista, que está acompanhando a nossa programação, né? Alguns comentários ficaram aqui para trás, mas eu agradeço a todos aí, inclusive a própria Lígia Isabel, ela que, se eu não me engano, ela faz parte da escola Joaquim Barros Filho, né? Que trata também dessa questão de meninos especiais, e também faz aí um grande elogio, né, pela iniciativa que estamos hoje trazendo, né, a professora Gerlane Santos, né, intérprete de Libras, outras pessoas que estão acompanhando nosso programa, Mirameide Gonçalves, Vânia Soares, Erivânia Oliveira, muito bem, Edilson Oliveira, Silvânia Soares, fechado com você, pré-candidato Edilson Oliveira, Maeterlink Herbert, boa noite, o homem conhece das coisas, muito bem, Edilson, para cima. A Silvânia Soares também, precisamos de candidatos, pré-candidatos com conhecimentos e que lute pelo povo, estamos juntos. Precisamos de candidatos preparados para nos representar. Está aí alguns comentários de algumas pessoas, outros comentários que ficaram para trás, né? Porque a gente aqui correu demais, né, com a nossa conversa, mas está aí para cada um analisar, né? Os que vão aqui estar presentes na nossa programação. O nosso programa está praticamente chegando ao final, esse bate-papo, né? O que não foi perguntado, Edilson Oliveira, eu vou dar aqui esse crédito para você. O que não foi perguntado, você gostaria de acrescentar, fique bem à vontade, né? Para, inclusive, também, no final, fazer suas considerações finais. Que bate-papo legal, né? Júlio, assim, de todo o momento que a gente foi aqui entrevistado agora, que você conduziu essa entrevista de forma muito coerente e objetiva, agradeço primeiramente a Deus, agradeço a todos que estão aqui no estúdio aqui para conduzir. Não é só uma pessoa, eu estou aqui como entrevistado, mas tem outras pessoas que estão aqui presentes, que ajudou nessa estrutura para que a gente pudesse estar chegando na casa de cada um, ouvinte ou internauta que estão assistindo aí. É importante, Júlio, a gente, dentro desse debate de políticas, que a gente está vivenciando um período pré-eleitoral, a campanha em si mesma, a gente só vai poder tratar disso a partir do dia 25 de setembro, quando a gente tiver os registros da candidatura, que a gente pudesse conduzir esse pleito eleitoral, que a gente está passando por um momento tão difícil, nosso mundo está passando por uma questão de pandemia. A gente vai conduzir um pleito eleitoral aí dentro de uma pandemia, com todos os cuidados, que todos os itaenguenses pudessem, no dia 15 de novembro, pudesse ir à urna e escolher as pessoas com responsabilidade. Eu só peço só isso, que cada um cidadão, quando saia de casa com essa consciência de exercer um direito e um dever de escolher seu representante. Uma perguntinha que agora veio à minha mente, eu preciso colocar ela para você responder. O cidadão brasileiro, Edilson Oliveira, precisa realmente se politizar ainda mais sobre a questão política no Brasil?
Eu acredito que nós avançamos muito. Nós temos mais ou menos 32 anos da Constituição, né? Acho que de 88 para cá, 2020, 32 anos de Constituição. É uma abertura para um processo eleitoral. Hoje, com os meios de comunicação, com a mídia, com acesso à internet, cada vez mais o brasileiro está tendo acesso a essa informação. Nós, de primeiro, dependia muito da questão do rádio e da televisão. Hoje a gente tem as mídias sociais que, em tempo real... Que já é uma realidade. Já é uma realidade. Esse público, vocês que são pré-candidatos, né, não podem ignorar. Não. A internet hoje, a mídia social hoje vai ser o diferencial para essa campanha. Até porque a gente não pode estar indo diretamente na casa do eleitor. A gente tem que fazer uma abordagem, a gente tem que chegar na casa do eleitor através das mídias sociais. Ninguém aqui em Lagoa de Itanhaém tem televisão para estar fazendo programa de televisão. Temos a Itanhaém FM com esse potencial e é muito importante para a gente buscar essa informação. Graças a Deus que o nosso Brasil, as pessoas cada vez mais se tornando politizada. E por isso que a gente tem hoje um programa como o seu na Itanhaém FM. É por isso que hoje tem a Folha Itanhaense já com a segunda entrevista com os pré-candidatos. Isso vai ajudar muito nas escolhas dos candidatos. O diferencial dessa eleição vai ser como esses candidatos vão ser entrevistados, de que forma esses candidatos vão conduzir as suas entrevistas, não tentar ver vida alheia de nenhum. Uma questão que deveria ter muito dentro da política era a questão ética. Nós estamos concorrendo a um pleito eleitoral que vai durar 45 dias. Depois que passar isso, todo mundo é amigo. A gente não deveria entrar no mérito da questão da vida particular de ninguém, na vida pessoal de ninguém, manter a questão ética. Edilson Oliveira, durante a sua vida toda, não fala de ninguém. Eu quero debater Lagoa de Itanhaém. Eu queria que as pessoas entendessem isso. Eu quero discutir os problemas de Lagoa de Itanhaém, aonde a gente pode avançar em algumas políticas públicas que venham trazer qualidade de vida ao povo de Lagoa de Itanhaém. Edilson Oliveira não discute sobre pessoa, eu discuto sobre ideia e é dessa forma que eu vou conduzir a minha campanha. Muito obrigado, Edilson. Considerações finais. Eu agradeço primeiramente a Deus, agradeço a você por ter nos concedido esse espaço aqui, ao companheiro aqui da parte que está organizando toda a parte de transmissão, a Gerlane, a minha esposa, que está aqui também na parte de fazer a parte de fotografia. Agradeço a todos os itanhaenses, a todos os internautas que estão escutando a entrevista. Vim com vontade de passar confiança para todos os itanhaenses. Eu agradeço a Deus por todo o momento. Estou fazendo uma visita de uma pré-candidatura divulgando, eu e Deus e alguns amigos, para que as pessoas tomem a consciência que no dia da eleição escolha o que seja melhor, mais competente e que tenha a capacidade de discernir o que é uma lei, o que é um orçamento, o que é a lei orgânica, o que é o regimento da Câmara, que eu acredito que tem muitos nossos representantes que desconhecem como é que funciona aquela Câmara, trazendo alguns espaços até de respeito. Muito obrigado, minha gente. O próximo encontro acontece na sexta-feira, né? Eu quero aqui dizer também que no dia de amanhã a gente teria uma outra entrevista, mas foi cancelada. Sexta-feira eu vou estar aqui levando ao seu conhecimento também o vereador e pré-candidato Eliel da Guarda. Hoje recebemos o Edilson Oliveira. Na última sexta-feira, que foi a primeira entrevista da bancada da Folha Itanhaense, entrevistamos o vereador e pré-candidato Beto Agripino. Um abraço a todos e a todas. Esse foi o nosso programa Bancada da Folha Itanhaense ao vivo.